E aí, pessoal, vamos voltando aqui. E como eu falei no fim do bloco anterior, a gente vai iniciar este bloco pela questão da iniciativa popular de proposta de emenda à Constituição. A gente viu que as propostas de emenda à Constituição Federal têm 3 legitimados. E nesses 3 legitimados não tem a previsão de iniciativa popular. A gente tem iniciativa popular de leis, mas não há previsão na Constituição de iniciativa popular de proposta de emenda à Constituição. Então, numa prova discursiva, ou melhor, numa prova objetiva, simplesmente a resposta tem que ser de que não há previsão no texto da Constituição Federal. Tá? E a doutrina majoritária vai nesse sentido, tá? De não haver iniciativa popular de PEC. Agora, tem uma corrente doutrinária minoritária, que é importante você conhecer, às vezes para mencionar numa prova discursiva, às vezes numa prova oral, que entende que deve ser reconhecida, sim, a iniciativa popular de proposta de emenda à Constituição. Essa corrente doutrinária ela realiza uma interpretação sistemática da Constituição, dizendo o quê? Que permitir a iniciativa popular de proposta de emenda à Constituição está de acordo com todo o espírito do poder constituinte originário, com todo o espírito do texto constitucional. Por quê? Porque isso privilegia a soberania popular. E como a gente viu, todo o poder emana do povo. Tá? Isso é uma construção doutrinária, é a doutrina minoritária, tá? Que se baseia nessa interpretação sistemática da Constituição. Em relação ao âmbito estadual, proposta de emenda à Constituição do Estado, o STF decidiu que pode a Constituição estadual prever iniciativa popular de PEC ao seu texto. Então, em âmbito estadual, é possível a previsão de iniciativa popular de proposta de emenda à Constituição. Engraçado que quando o Supremo decidiu isso, ele falou o seguinte: embora não exista previsão de proposta de emenda à Constituição de iniciativa popular na Constituição Federal, então o Supremo reconheceu que na Constituição Federal não há iniciativa popular de PEC. Tá? É possível que no âmbito estadual as constituições prevejam iniciativa popular de proposta de emenda aos seus textos. Olha aqui, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, não obstante inexista paralelo na Constituição Federal, podem as constituições estaduais prever iniciativa popular de propostas de emendas aos seus próprios textos. Isso foi decidido aqui, na ADI 825, lá do Amapá. Tá? Então, envolvia a Constituição do Estado do Amapá. Bem, essas foram, então, as limitações formais ao poder de reforma. E agora a gente entra no campo das limitações materiais. As limitações materiais são as limitações de conteúdo, né? O assunto tratado naquela proposta de emenda à Constituição. São as chamadas cláusulas pétreas, que tem previsão no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Olha o que esse artigo fala. Não será objeto de deliberação, ou seja, ele proíbe a própria deliberação daquela proposta. Tá? A proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico. Veja que o voto obrigatório não é cláusula pétrea. Então é possível que a emenda torne o voto facultativo. Tá? A separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Primeira observação aqui. O que não se permite é uma PEC que seja tendente a abolir uma cláusula pétrea. Então é possível uma PEC que faça alguma modificação em uma cláusula pétrea, desde que não seja uma modificação que esvazie essa cláusula pétrea, uma modificação que seja tendente a abolir. Então, por exemplo, em relação à forma federativa de Estado, isso aqui envolve diretamente o quê? A repartição de competências, que a gente vai estudar ainda. Isso significa que não pode uma emenda à Constituição alterar o esquema de repartição de competências previsto na Constituição Federal? Não significa. É possível que uma proposta de emenda, que é uma emenda constitucional, modifique ali a repartição de competências, tirando uma atribuição específica de uma entidade, passando para outra entidade da federação. O que não pode é uma proposta de emenda esvaziar as atribuições, as competências de uma esfera federativa, porque isso ofenderia, seria uma proposta tendente a abolir o Pacto Federativo. Tá? Então,
Aquela proposta que é tendente a abolir a cláusula pétrea é aquela que atinge negativamente o núcleo essencial da cláusula pétrea. Se for uma proposta que não atinge o núcleo essencial da cláusula pétrea, ela pode ser objeto de deliberação e pode ser aprovada, tá? Ainda que trate sobre a cláusula pétrea. Tá? Veja, quando a gente tem uma proposta de emenda à Constituição que é tendente a abolir uma cláusula pétrea, a gente tem aí uma hipótese em que o STF admite um controle judicial preventivo de constitucionalidade. Esse controle preventivo de constitucionalidade feito pelo Poder Judiciário é feito através da impetração de mandado de segurança contra a tramitação da proposta. E a legitimidade para impetrar esse mandado de segurança é exclusiva do parlamentar, porque ele tem direito subjetivo à observância do devido processo legislativo constitucional. Tá? Então, veja, quando se trata de um projeto de lei que viola o devido processo legislativo constitucional, o parlamentar pode impetrar mandado de segurança para o controle de constitucionalidade preventivo, nesse caso, por inobservância do processo legislativo. E quando se trata de uma proposta de emenda à Constituição, o parlamentar também pode impetrar mandado de segurança quando a tramitação dessa proposta viola o processo legislativo próprio das emendas constitucionais e quando essa proposta de emenda é tendente a abolir uma cláusula pétrea. Tá? Agora veja, em relação ao projeto de lei, se o conteúdo dele for contrário a uma cláusula pétrea, o STF não admite o controle preventivo judicial de constitucionalidade por meio desse mandado de segurança. Só admite quando é uma proposta de emenda à Constituição. Tá? Então, projeto de lei, controle judicial preventivo, quando viola o processo legislativo estritamente considerado. Proposta de emenda à Constituição, é permitido o controle preventivo de constitucionalidade quando? Quando viola o devido processo, o processo legislativo estritamente considerado e quando ela é tendente a abolir uma cláusula pétrea. Tá bom? Muita atenção a isso. Agora, em relação às cláusulas pétreas, o inciso 4 ele merece um destaque. Tá? O inciso 4 é o que prevê que é cláusula pétrea, são cláusulas pétreas, os direitos e garantias individuais. A gente sabe que o dispositivo constitucional que trata dos direitos e garantias individuais é o artigo 5º da Constituição. Isso significa que só os direitos previstos no artigo 5º da Constituição são cláusulas pétreas? Não, não significa isso. Por quê? Porque existem direitos e garantias individuais espalhados por toda a Constituição. Então, a cláusula pétrea dos direitos e garantias individuais abrange não apenas o artigo 5º da Constituição, abrange outros dispositivos constitucionais que tratem de direitos e garantias individuais. Tá? Por exemplo, a anterioridade tributária e a anterioridade eleitoral. Tá? Não estão previstas no artigo 5º da Constituição e, segundo o Supremo Tribunal Federal, são cláusulas pétreas. Tá certo? Agora, imunidade tributária, será que é cláusula pétrea? Existia uma previsão na Constituição Federal de imunidade de imposto de renda para um certo grupo de pessoas. Tá? Era a imunidade de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. E veio uma emenda e acabou com essa imunidade. Alegaram que isso teria ferido a cláusula pétrea dos direitos e garantias individuais. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que não, porque essa imunidade não era uma garantia individual, de modo que ela não era uma cláusula pétrea. Olha só, o STF já decidiu, olha aqui nesse recurso extraordinário, que uma imunidade tributária prevista no texto constitucional originário, que era uma imunidade de não incidência de imposto de renda em proventos de aposentadoria, tá? Estava lá no artigo 153, parágrafo 2º, inciso 2, pode ser suprimida por emenda constitucional, porque imunidade tributária não é cláusula pétrea relativa a direitos e garantias fundamentais. Tá? Olha só, a emenda do julgado.
essa norma não consagrava direito ou garantia fundamental, apenas previa a imunidade do imposto de renda a um determinado grupo social. A sua supressão do texto constitucional, portanto, não representou a cassação ou o tolhimento de um direito fundamental, de modo que ela pôde ser suprimida por emenda constitucional. Tá? Agora, a gente viu, no artigo 60, parágrafo 4º, uma lista de cláusulas pétreas. São cláusulas pétreas expressas no texto constitucional. Além delas, será que também existem cláusulas pétreas implícitas, ou seja, cláusulas pétreas que são limitações materiais ao poder de reforma, né? Mas que não estão previstas expressamente no texto da Constituição? Será que existem? O Supremo Tribunal Federal já disse que existem. Tá? Então o STF reconhece a existência de cláusulas pétreas implícitas, só que ele só não falou quais seriam essas cláusulas pétreas. Tá? Olha o que o Supremo falou. Não há dúvida de que, em face do novo sistema constitucional, é o STF competente para, em controle difuso ou controle concentrado, examinar a constitucionalidade ou não de emenda constitucional impugnada por violadora, veja, de cláusulas pétreas explícitas ou implícitas. Tá? Então foi um entendimento adotado na ADI 829, antiga já o precedente, de 93, mas que cai nas provas. Tá? Isso aí cai nas provas. Bem, então, quais seriam as cláusulas pétreas implícitas? O STF não disse quais são, mas a doutrina sugere. A doutrina traz uma lista de sugestões de cláusulas pétreas implícitas. Por exemplo, a titularidade do poder. Uma emenda constitucional não pode vir e alterar a titularidade do poder e dizer que o poder ele deixa de pertencer ao povo para pertencer, por exemplo, aos homens, né, aos seres do sexo masculino, ou então só às mulheres. Tá? Não pode. A titularidade do poder é uma cláusula pétrea implícita. O órgão que exerce o poder de reforma, no caso do Congresso Nacional, também cláusula pétrea implícita. O próprio procedimento de elaboração de emendas constitucionais é uma cláusula pétrea implícita. Por quê? Porque ele é um ponto de equilíbrio entre a rigidez constitucional de um lado, que é o que impede que a Constituição seja alterada por meio do processo legislativo ordinário, e de outro lado a necessidade de constante mudança e atualização da Constituição, que assegura, inclusive, a permanência da Constituição para que não tenha que ser necessário elaborar uma nova Constituição. Tá? Então, esse ponto de equilíbrio faz com que o processo de elaboração de emendas seja considerado uma cláusula pétrea implícita. A República e o presidencialismo, né, as formas e o sistema de governo. Por que são cláusulas pétreas implícitas? Porque, segundo a doutrina, a gente teve um plebiscito lá em 93 para o povo brasileiro decidir sobre a forma e o sistema de governo. Se o povo queria república ou monarquia, né, como forma de governo, e se o povo queria presidencialismo ou parlamentarismo como sistema de governo. Como o povo confirmou a república e o presidencialismo, que foram a forma e o sistema de governo adotados no texto originário da Constituição, a doutrina passou a entender que a república e o presidencialismo se tornaram cláusulas pétreas implícitas. Tá? A dignidade da pessoa humana também seria uma cláusula pétrea implícita e o próprio rol de cláusulas pétreas. Então você não pode nem ampliar a lista de cláusulas pétreas, nem reduzir a lista de cláusulas pétreas. Tá? Até porque uma emenda constitucional ela é o quê? É um poder de direito. Ela é juridicamente subordinada. Ela não pode pretender alterar o rol de cláusulas pétreas para limitar a si mesmo. O poder jurídico não limita um poder jurídico. O que limita um poder jurídico é o poder de hierarquia superior, no caso, o poder constituinte originário. Tá? Agora, você pode ampliar o conteúdo das cláusulas pétreas que já existiam. Por exemplo, a gente viu que os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, correto? Nada impede que o artigo 5º da Constituição seja emendado para incluir algum outro direito ou garantia individual. Isso vai ampliar o conteúdo da cláusula pétrea dos direitos e garantias individuais, mas não vai alterar o rol de cláusulas pétreas. Tá? Só uma observação. É possível você alterar o rol de cláusulas pétreas explícitas para incluir nele alguma cláusula pétrea implícita, ou seja, uma cláusula pétrea que já existia,
mas que estava apenas implicitamente reconhecida. Aí a doutrina admite a alteração do rol de cláusulas pétreas, para incluir uma cláusula pétrea que já existia implicitamente. Tá? No tema das cláusulas pétreas surge a questão do poder constituinte evolutivo e da dupla revisão. Vejam. O poder constituinte evolutivo é uma teoria que surge no contexto da discussão sobre a legitimidade ou não da existência de cláusulas pétreas em uma Constituição. Basicamente, o que se discute é o seguinte: será que é legítimo que aquela geração da época em que a Constituição foi elaborada preveja cláusulas pétreas no texto constitucional e limite a atuação das gerações futuras? Ou seja, será que é legítimo, por exemplo, a Constituição brasileira? Será que é legítimo que aquela geração lá de 88 institua cláusulas pétreas que limitem o campo de ação da geração agora, de 2021? Será que isso é possível? Veja, no âmbito dessa discussão sobre a legitimidade de cláusulas pétreas, é que surge a teoria do poder constituinte evolutivo, que nada mais é do que o poder constituinte que permite a superação de cláusulas pétreas. Tá? É o poder constituinte que permite emendas ao texto constitucional para superar, para afastar, modificar as cláusulas pétreas previstas nesse texto. Tá? E o que é a dupla revisão? A dupla revisão nada mais é do que um mecanismo pelo qual o poder constituinte evolutivo atua quando a gente está diante de uma cláusula pétrea explícita. Por quê? Porque ela consiste no seguinte: ela envolve duas emendas constitucionais, então são duas revisões, por isso é chamada de dupla revisão. A primeira emenda serve para quê? Para tirar do texto constitucional aquela cláusula pétrea que impedia a alteração de determinada matéria do texto da Constituição. E aí vem a segunda emenda e ela faz o quê? Ela faz aquela alteração daquela matéria que já era pretendida desde o início. Tá? Então imagine que você quer fazer alguma alteração, por exemplo, sobre você quer esvaziar as competências de uma determinada esfera da federação. Só que existe a cláusula pétrea da forma federativa de Estado. Então, o que é a dupla revisão? Ela vem, retira da lista de cláusulas pétreas, por meio de uma emenda constitucional, a forma federativa de Estado, né? E aí vem depois uma segunda emenda constitucional e esvazia as competências de uma determinada esfera federativa e transfere essas competências para outra esfera federativa. Isso seria uma dupla revisão. A dupla revisão, então, é o mecanismo de atuação do poder constituinte evolutivo quando está-se diante de uma lista de cláusulas pétreas explícitas. Quando a cláusula pétrea que se pretende superar é implícita, o poder constituinte evolutivo atua por meio de uma revisão simples mesmo, por meio de uma única emenda constitucional. Porque você não precisa retirar nenhuma cláusula pétrea do texto constitucional, você vai simplesmente alterar aquela matéria que é protegida por meio de uma cláusula pétrea implícita. Atualmente, no Brasil, não se admite a teoria do poder constituinte evolutivo. Então, a dupla revisão, por exemplo, não é admitida. Tá? Agora, já houve, na história do constitucionalismo brasileiro, a atuação do poder constituinte evolutivo. Está nessa emenda aqui, emenda número 8 de 77. O que foi que ela fez? Ela alterou o processo legislativo de aprovação de emendas constitucionais. Ela mudou a maioria exigida pela Constituição para aprovação de uma emenda à Constituição. Tá? Isso foi no ordenamento constitucional anterior. Atualmente, isso não é admitido. Tá? Lembre, o poder constituinte evolutivo atualmente no Brasil não se admite. E agora a gente passa para uma outra forma, um outro mecanismo formal de alteração do texto constitucional, que é a revisão constitucional. A revisão constitucional ela se operou, né, porque ela não existe mais, por meio de emendas de revisão, e ela foi prevista no artigo 3º do ADCT. Tá? Olha o que fala o artigo 3º do ADCT. Tá? Essa norma constitucional aqui ela já está com sua eficácia exaurida, porque a revisão constitucional já foi feita. Tá? E o ADCT é caracterizado, né, é marcado por possuir normas constitucionais de eficácia exaurida. Bem, ele fala que a revisão constitucional
será realizada após 5 anos. Então, veja, embora a gente não tenha a limitação temporal para o poder de reforma à Constituição, nós temos limitação temporal, tivemos, né, ao poder de revisão constitucional. Tá? Por quê? Porque falou que a revisão só poderia ser feita depois de 5 anos da promulgação da Constituição. Tá? Então, a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. Então, veja, o poder de revisão sofreu uma limitação temporal e também sofreu limitações formais, né? Exigências relacionadas ao seu processo legislativo. Primeiro, a aprovação dela era feita por maioria absoluta, enquanto a emenda à Constituição do poder de reforma é por 2 turnos de votação em cada casa do Congresso e exige maioria de 3/5, tá? E também aqui, ó, aqui não é a deliberação da proposta, não é em cada casa do Congresso Nacional. É feita pelo Congresso Nacional em sessão unicameral. Tá? Então, os deputados e senadores se reúnem em uma sessão como uma única Câmara. Tá? É diferente de sessão conjunta. Na sessão conjunta, temos a Câmara dos Deputados de um lado e o Senado Federal de outro, deliberando ao mesmo tempo. Tá? Na sessão unicameral, não. Os votos se contam como se fosse uma única casa legislativa. Tá? Então, revisão constitucional, limitação temporal de 5 anos e limitação formal que exige votação, aprovação por maioria absoluta dos membros do Congresso numa sessão unicameral, não é sessão conjunta. Tá? Agora, a revisão, como eu falei, ela já foi feita. Será que pode uma emenda constitucional prever uma nova revisão constitucional na nossa Constituição? Não pode. O STF já está pacificado em relação a isso. A norma que previu a revisão constitucional já teve a sua eficácia exaurida, porque a revisão já foi feita, e não é possível que, por emenda constitucional, seja prevista uma nova revisão. Tá? Olha só. Após 5 de outubro de 93, cabia ao Congresso Nacional deliberar no sentido da oportunidade ou necessidade de proceder à aludida revisão constitucional a ser feita uma só vez. Tá? Então só podia ser feita uma revisão e acabou. Outro precedente. Ao Poder Legislativo Federal ou Estadual não está aberta a via da introdução no cenário jurídico do Instituto da Revisão Constitucional. Então não pode. O Poder Constituinte derivado não pode criar uma nova hipótese de revisão constitucional. Agora, veja, a gente viu lá no artigo 3º do ADCT que a revisão constitucional se submete a limitações temporais e formais. Mas ela também tem que observar as cláusulas pétreas. Então, ela também se submetia a limitações de caráter material. Tá? O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso. Ele falou o quê? Que a revisão prevista no artigo 3º do ADCT está sujeita aos limites estabelecidos no parágrafo 4º e seus incisos do artigo 60 da Constituição. Então, a revisão constitucional também se submete às cláusulas pétreas. Tá? E uma última questão aqui envolvendo a revisão constitucional é a seguinte. A gente viu que houve um plebiscito para o povo brasileiro confirmar a forma de governo, no caso a República, e o sistema de governo, que era o presidencialismo. O povo confirmou a República e o presidencialismo, então nada mudou. Por conta disso, surgiu uma tese de que a revisão constitucional prevista no artigo 3º do ADCT teria ficado prejudicada, ela não poderia mais ser realizada. Por quê? Porque se entendia que essa revisão foi prevista justamente para adaptar a Constituição à eventual modificação da forma e do sistema de governo. Só que o STF falou o seguinte, olha, o resultado do plebiscito não prejudicou a revisão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O texto constitucional não condicionou a revisão à alteração da forma de governo e do sistema de governo. Então, não ficou prejudicado. Portanto, o resultado do plebiscito sobre monarquia ou república, sobre presidencialismo ou parlamentarismo, não prejudicou a revisão constitucional. Tá? Olha aqui. O resultado do plebiscito de 21 de abril de 93 não tornou sem objeto a revisão a que se refere o artigo 3º do ADCT. Tá? Então é isso, pessoal. A gente encerra aqui a aula sobre o Poder Constituinte.
Espero que tenha sido útil para vocês e até a próxima.